Olá, alunos do quinto ano A e do quinto ano B. Eu sou a professora Alexandra, sou professora do quarto ano A e do quinto ano A, de Língua Portuguesa e Ciências, e estou provisoriamente como professora de Língua Portuguesa também do quinto ano B. Nós vamos começar a trabalhar com conteúdo que a gente ainda não conhece. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês a entenderem o que a professora quer que vocês façam nas atividades. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente vai trabalhar com um gênero novo, um gênero textual novo. A gente, ano passado, trabalhou com vários gêneros narrativos. Trabalhamos com narrativas mitológicas, trabalhamos com narrativas de aventura, trabalhamos com textos de histórias em quadrinhos, tirinhas, trabalhamos com contos, contos fantásticos, contos africanos, contos indígenas, mas a gente não trabalhou ainda com o gênero crônica. Então, a prof resolveu fazer esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho o que é uma crônica, que tipo de texto que é esse, e o que a professora quer que vocês façam lá naquela atividade que parece muito difícil, mas na verdade não é. Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre a crônica? A crônica é uma palavra que vem do grego, da palavra cronos. A palavra cronos significa tempo, que tem tudo a ver com uma crônica, porque a crônica é um texto escrito sobre coisas que acontecem no nosso tempo presente e no nosso cotidiano. Então, você pode ter crônicas que falam sobre notícias que saem nos jornais, que ela pode ser mais crítica ou pode ser mais humorística. Ela pode ser uma crônica de opinião, em geral são crônicas de opinião, que trazem algumas ideias dos autores sobre fatos que estão acontecendo com a gente, com todo mundo, ou só com o autor, e que precisam de uma narrativa para ficarem interessantes. Então, não é uma notícia, porque a notícia é um outro gênero, diferente da crônica. Mas muitas vezes as crônicas utilizam as notícias para contarem uma história. Normalmente histórias com bastante humor, bem curtas, com poucos personagens e num espaço bem limitado. Então, isso seria uma crônica. Em relação à atividade do dia 8 de junho, o que vocês precisam fazer? Vocês vão observar lá que a prof deixou um quadrinho, que tem umas menininhas bem bonitinhas, com o que é crônica, né? Um quadrinho assim, que tem a definição do que é crônica. Essa definição, vocês vão copiar no caderno. Então, ali, ó, é curtinha. Crônica é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura. Tem como característica forte a ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias com humor. Então, isso é o que vocês vão copiar no caderno primeiro. Na sequência, vocês vão ler um texto. O texto começa assim, ó. Bruxa não. A crônica de Moacir Sglier, a crendice popular para de preconceitos e empatia. Vocês vão começar a ler e vocês vão ver que tem uma coisa muito estranha nesse texto, que tá faltando uns pedaços dele, que não dá para entender direito. Essa é a primeira pergunta que vocês vão ter lá embaixo, depois do texto, que vocês têm que copiar no caderno. Ali tá escrito assim, ó, é possível entender completamente o texto? Parece que não, É porque tá faltando algumas palavras que são importantes para dar sentido, para dar significado no texto. Agora, no seu caderno, copie o texto. Então, vocês vão copiar o texto, completando com as palavras que estão faltando. As palavras que estão faltando estão ali embaixo. Existem, usa, tratar, era, acreditavam. Estas palavras vão dar significado ao texto, porque elas são verbos. Verbos são palavras que ligam, são elos de ligação dentro do texto. Quando a gente tira os verbos, parece que não faz sentido aquilo. Então, para que vocês entendam a história, vocês vão precisar preencher com os verbos. Para ficar mais fácil para vocês, a prof vai fazer a leitura dessa crônica, que é a crônica do Moacir Sglier,
Bruxas não existem. Olha só a primeira palavra que vocês vão ter que completar lá no título. Bruxas não existem. Existem é um verbo. Todo verbo determina uma ação, um estado ou um fenômeno climático qualquer. Isso a gente viu ano passado, hein? Não pode esquecer. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só chamávamos de bruxa. Era muito feia. Gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas. E quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: bruxa! Bruxa! Um dia encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencera esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa, o que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara a janela aberta. Ela deixara aberta a janela da frente. Sob o comando do João Pedro, que era nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante. E com muito esforço, nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu, no momento exato em que finalmente conseguíamos introduzir o bode pela janela. A porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando o cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura a turma estava longe, ninguém podia me ajudar, e a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento ela estava junto a mim, transtornada de raiva, mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital, confie em mim. Dividi o cabo de vassoura em 3 pedaços e com ele e com seu cinto de pano improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até a minha casa. Chamei uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. E sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me um grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Então, assim, essa é a crônica total, tá, gente? Ela completinha. Vocês encontram um outro link ali na própria página da atividade, em que vocês podem ir até ele para procurar a história completa. E daí na sequência tem uma atividade que é para completar as frases com os verbos que estão abaixo, de acordo com o tempo verbal e com a pessoa, com o pronome que tá ali. Então, assim, ela muito cedo para estudar. Ela o quê? Acordava, né? E aí vocês vão completar com as palavras que estão faltando, tá bem? Obrigada pela atenção. Nos vemos em breve. Vai ter mais algumas atividades que eu vou precisar explicar para vocês, porque talvez
não seja tão fácil de compreendê-las, mas de toda forma eu estou disponível no meu horário de trabalho para conversar com vocês se tiverem alguma dúvida, tá bom? Um beijo, meus queridos, eu estou com muita saudade de vocês e espero que a gente possa se ver em breve, mas nesse momento fiquem em casa, cuidem dos seus, de quem vocês amam, tá bem? Beijo!